Primeiramente, Sr. de Nerval, gostaríamos de agradecer a sua presença. É uma honra tê-lo aqui conosco. Sabemos o quanto o senhor é ocupado, mas vamos direto ao ponto. Conte-nos um pouco a respeito de si. Quando e onde o senhor nasceu e morreu? E se não for incômodo, será que o senhor poderia nos dizer um pouco a respeito de sua morte? Sim, claro. Imagine, o prazer é tudo meu, minhas caras. Bem, nasci no dia 2 de maio de 1808, 7 anos após a criação desse fino whisky, na magnífica Cidade de Luz, e morri no dia 25 de janeiro de 1855, também na minha amada Paris. Na realidade, sofri de esquizofrenia por muitos anos, inclusive. Cheguei a ser internado por diversas vezes. Por fim, após anos lutando contra essa terrível doença, cometi suicídio em um beco parisiense. Será que o senhor poderia nos contar um pouco sobre seu histórico de esquizofrenia? Claro. Comecei a apresentar sinais no ano de 1841, quando fui internado pela primeira vez. Como bem lhes disse, não havia muito o que ser feito na época, e faleci 10 anos depois. Como o senhor disse, o senhor nasceu e viveu em Paris e inclusive morreu lá. Mas o senhor chegou a conhecer muitos outros lugares. Que outros países o senhor visitou? Passei um tempo na Alemanha, com o também escritor Alexandre Dumas, e depois viajei pela Europa por conta própria. Em 43 fui para o Oriente para conhecê-lo e viver seus costumes. Passei a me envolver com cultos esotéricos, estudei com afinco as diversas religiões e as doutrinas ocultistas do iluminismo. E sobre o contexto histórico-social de Paris, qual era enquanto o senhor vivia lá? Creio que, politicamente, de mais importante, Luís XVII se coroou e ficou nas Tulherias, depois voltou de exílio, e em 32 uma epidemia de cólera se espalhou e matou mais de 32 mil pessoas. Realmente impressionante. Bom, agora eu gostaria de focar um pouco mais no seu conto, Emily. Será que o senhor poderia me contar um pouco sobre o narrador do conto e os personagens? Bem, o narrador é onisciente, e como personagens temos os seguintes: o soldado Desroches e a jovem Emily, que vivem uma dramática história de amor. Enfatizo, dramática. E quanto ao cenário e espaço, e tempo em que se encontram esses jovens, será que o senhor poderia nos contar um pouco? Bem, a história acontece entre a fronteira da França e da Alemanha, onde o jovem Desroches serve a seu país como tenente. Outros locais são Metz, Haguenau e Bitche, cidades pelas quais os jovens se encontram, se casam e viajam. Quanto ao tempo, não temos um ano determinado, apenas cito o século XIX. Quanto ao cenário, em que espaço e tempo se encontram esses dois jovens? Bem, a história acontece entre a fronteira franco-alemã, e na qual o jovem tenente Desroches serve a seu país. Outros locais são Metz, Haguenau e Bitche, cidades pelas quais os jovens se encontram. Eles igualmente se casam e viajam. Quanto ao tempo, não temos um ano determinado, apenas cito o século XIX, mas se você entender, saberá que o tempo se passa após o ano de 1815, pelo contexto histórico, além da guerra que é mencionada. Quanto ao enredo, que o senhor acha mais interessante mencionar do ponto de vista do escritor, é claro? Creio que não seja melhor não revelar essa parte, pois é o meu final. Espero que as senhoras leiam e descubram. Falando agora sobre o início do conto, o senhor poderia nos fazer um breve resumo? Claro. Emily, a história de Desroches, tenente francês que serve em Bitche e em Lorena, defendendo seu país contra a ameaça de ataques prussianos, algum tempo após 1816. Ele é ferido no rosto e, quando está sendo curado em Metz, ele conhece Emily, uma jovem de Haguenau, e sua tia. Após algum tempo decidem se casar e o conflito da narrativa se inicia. Temos então uma história deveras trágica. Eu sempre acho importantíssimo observarmos as temáticas. Isso é o que, ao meu ver, torna um conto especial. Na história, quais são as temáticas importantes ao seu ver? Sem dúvida, é imprescindível observar as temáticas. Penso que, como estava vivendo um período conturbado em minha vida, pensei em escrever para tentar entender melhor o sentimento que eu estava vivendo.
Por isso trato do sofrimento amoroso entre jovens e da paixão repentina e efêmera. Minha mulher havia falecido pouco tempo antes da escrita deste conto. E é nessa que resulta muitas vezes a morte, como final ou resolução. A morte é outra temática que explora muito bem em meu conto, e em toda a minha prosa. Eu não pude deixar de notar que o senhor estava fazendo algumas anotações. Será que o senhor poderia nos contar um pouco sobre elas? Um pouco sigiloso, mas estou trabalhando num conto, bem, relativamente mórbido, como podem imaginar. Bom, senhor de Nerval, gostaríamos de agradecer novamente por ter nos cedido um pouco do seu tempo. Foi uma honra e um prazer termos conversado com o senhor. Eu que agradeço. O prazer foi todo meu.